A porta bateu com força atrás de mim e o grito do meu pai ecoou na rua estreita de Alfama como um trovão. Nunca mais volto para esta casa, seu gay. Eu corri sem olhar para trás, as lágrimas queimando o rosto enquanto o vento frio de Lisboa me cortava a pele, e o único pensamento que me restava era chegar até Pedro, o meu melhor amigo desde a universidade, o único que sempre me entendia sem precisar de palavras. As ruas empedradas pareciam intermináveis, os turistas ainda passeavam alheios ao meu mundo que desabava, e eu sentia o peito apertado como se alguém me esmagasse o coração com as duas mãos. Tinha 26 anos, trabalhava como barista num café perto do Rossio, e até há 3 dias a minha vida era uma rotina segura, família conservadora no bairro antigo, amigos de sempre, e um segredo bem guardado que agora explodia como uma bomba. O meu pai tinha encontrado as mensagens no telemóvel antigo que eu esquecera na sala, aquelas palavras trocadas com Pedro que revelavam tudo o que eu nunca ousara dizer em voz alta. Como pudeste fazer isto à tua mãe, gritara ele, e a minha mãe ficara em silêncio, os olhos cheios de decepção que doía mais do que qualquer insulto. Expulso com uma mala pequena e 200 euros no bolso, eu corria agora para o apartamento de Pedro em Campo de Ourique, onde as luzes da cidade começavam a acender-se como estrelas distantes. Quando cheguei, ofegante e com o rosto inchado, Pedro abriu a porta e bastou um olhar para ele compreender. Sem dizer nada, puxou-me para dentro, fechou a porta e abraçou-me com força, os braços quentes envolvendo o meu corpo trêmulo como se quisesse proteger-me do mundo inteiro. Eu chorei convulsivamente contra o peito dele, soluçando palavras desconexas sobre o pai, a família, o medo de ficar sozinho para sempre. Pedro não me soltou, apenas acariciava as minhas costas devagar, murmurando: estou aqui, Lucas, estou aqui. O tempo parou naquele abraço. Eu sentia o cheiro familiar da sua camisa de algodão, o ritmo calmo do seu coração contra o meu, e de repente algo mudou. As lágrimas ainda escorriam, mas o desespero deu lugar a uma calor que subia pelo peito. Levantei o rosto molhado e os nossos olhos encontraram-se. Pedro limpou uma lágrima minha com o polegar, o gesto tão terno que me desarmou completamente. E então, sem planejar, sem aviso, ele inclinou-se e beijou-me. Não foi um beijo amigo. Foi lento, profundo, como se todos os anos de amizade se transformassem de repente numa confissão muda. Os meus limites, aqueles que eu construíra para me proteger, desabaram como um castelo de cartas. Eu correspondi, as mãos tremendo ao segurar o rosto dele, e por um instante o mundo lá fora deixou de existir. Quando nos afastamos, Pedro sorriu com os olhos brilhantes. Há tanto tempo que queria fazer isto, confessou ele em voz baixa. Eu não conseguia falar, apenas encostei a testa na dele, sentindo pela primeira vez em horas que talvez, só talvez, eu não estivesse sozinho. A noite caiu sobre Lisboa e nós ficámos ali, sentados no sofá velho do apartamento, as mãos entrelaçadas, enquanto eu contava tudo, o grito do pai, o silêncio da mãe, o medo de perder o emprego se alguém descobrisse. Pedro ouvia-se a interromper, e quando terminei ele disse simplesmente: vamos enfrentar isto juntos. Não vou deixar-te cair. Naquela noite dormi no sofá-cama dele, exausto mas com uma paz estranha no peito. De manhã, o sol entrava pelas janelas e Pedro preparava café na cozinha pequena, assobiando baixinho como se nada tivesse mudado. Mas tudo tinha mudado. Eu era agora um homem sem casa, sem família, mas com um amor que nascia das cinzas da rejeição. O dia seguinte trouxe a realidade dura. Tive de ligar para o café e pedir uns dias de folga, inventando uma gripe qualquer. Pedro saiu para o escritório de advocacia onde trabalhava como estagiário, e eu fiquei sozinho no apartamento, olhando para a mala pequena que era agora toda a minha vida. O telemóvel vibrava com mensagens da minha irmã mais nova, a única que ainda falava comigo. Pai está furioso, mas mãe chorou a noite toda. Volta para casa, por favor. Eu não respondi. Em vez disso, caminhei até ao mirador da Senhora do Monte, sentei-me num banco e deixei o vento levar as últimas lágrimas. Pedro encontrou-me lá ao fim da tarde, com um saco de pastéis de nata e um sorriso que iluminava tudo. Sentámo-nos lado a lado, comendo em silêncio, e ele pegou na minha mão sem se importar com os olhares de alguns turistas. Isto é só o começo, disse ele. Temos de construir a nossa própria família agora. As palavras dele aqueceram-me por dentro. Naquela semana, Pedro ajudou-me a encontrar um quarto barato num prédio antigo em Moraria, perto do café. Os meus colegas notaram que eu estava diferente, mais calado, mas ninguém perguntava. Portugal era um país onde o casamento igualitário existia há anos, mas nas famílias antigas de Lisboa o preconceito ainda sussurrava nas esquinas. Eu evitava o bairro do meu pai, mas o coração apertava sempre que passava perto da igreja de São Vicente. Pedro e eu começámos a sair discretamente, jantares tardios em restaurantes pequenos de Alfama, passeios de mão dada à noite junto ao Tejo, onde as luzes do outro lado do rio piscavam como promessas. Cada beijo roubado era uma vitória contra o medo. Mas o passado não tardou a bater à porta. Uma semana depois, o meu tio telefonou, furioso, dizendo que o pai contara a toda a família e que eu era uma vergonha.
Pedro estava ao meu lado quando desliguei, e novamente me abraçou enquanto eu chorava. O beijo que veio a seguir foi mais urgente, como se quisesse apagar a dor com carinho. Foi nesse momento que percebi, o limite entre amizade e amor nunca tinha realmente existido, apenas esperara o momento certo para se revelar. A vida continuou, mas agora com uma nova cor. Eu voltava ao café, servia expressos com um sorriso tímido, e à noite encontrava Pedro. Falávamos de tudo, dos nossos sonhos, dos medos, da vontade de viajar até ao Porto para respirar ar novo. Pedro revelava que também escondera sentimentos por mim durante anos, com medo de estragar a amizade. Fui cobarde, confessou uma noite, deitado ao meu lado no sofá. Mas ver-te chorar quebrou-me. Eu beijei novamente, e o mundo pareceu mais leve. No entanto, a sombra da família pairava. A minha mãe enviou uma mensagem curta: sinto a tua falta. Eu respondi apenas com um emoji de coração, sem coragem para mais. Pedro sugeriu que fôssemos passar o fim de semana fora, para longe de Lisboa, para pensar com clareza. Aceitei. No comboio para Sintra, com as montanhas verdes passando pela janela, senti pela primeira vez esperança verdadeira. O abraço no momento mais escuro e o beijo que destruíra todos os limites tinham-me salvado. Mas eu ainda não sabia que o caminho à frente seria muito mais complicado do que imaginava. O comboio chegou a Sintra sob um céu cinzento que ameaçava chuva, mas o ar fresco das montanhas era exatamente o que eu precisava para respirar fundo pela primeira vez em semanas. Pedro carregava as nossas malas pequenas e caminhávamos lado a lado pelas ruas empedradas da vila, passando pelas casas coloridas e pelos turistas que fotografavam o Palácio Nacional. Escolhemos um pequeno hotel familiar no centro, longe dos olhares curiosos, e ao fechar a porta do quarto senti um misto de excitação e medo. Pela primeira vez estávamos completamente sozinhos, sem o barulho de Lisboa a proteger-nos. Pedro abriu a janela e o cheiro a pinheiros entrou, misturando-se com o perfume dele. Aqui ninguém nos julga, disse ele baixinho, virando-se para mim. Eu aproximei-me e deixei que ele me abraçasse novamente, mas desta vez não havia lágrimas, apenas o calor dos corpos e a certeza de que estávamos juntos. O beijo veio natural, lento, e durou até o sol se pôr por trás das serras. Naquela noite conversámos até tarde, deitados na cama estreita. Pedro contou-me da sua infância em Coimbra, onde o pai era professor conservador e a mãe enfermeira, e como ele escondera a orientação sexual durante a faculdade para não desiludir ninguém. Tu foste o primeiro que me fez querer ser corajoso, confessou, apertando a minha mão. Eu falei do meu medo constante de perder o emprego no café, dos olhares dos clientes mais velhos quando eu servia com um sorriso demasiado aberto. Em Portugal as leis protegem, mas as pessoas ainda sussurram, disse eu. De manhã, acordámos com o som da chuva leve batendo na janela. Decidimos subir até à Pena, o castelo romântico no topo da serra. O caminho era íngreme, mas de mãos dadas parecia fácil. No topo, com o vento forte a bagunçar o cabelo, Pedro puxou-me para um canto discreto e beijou-me outra vez, o mundo lá embaixo parecendo pequeno e distante. Foi ali que eu senti pela primeira vez que o nosso amor podia ser maior que o preconceito. Voltámos a Lisboa no domingo à noite, renovados. No café, os colegas notaram que eu estava mais sorridente. Arranjaste namorada? Brincou o meu chefe, um homem de 50 anos que nunca imaginaria a verdade. Eu ri e mudei de assunto, mas por dentro sentia orgulho. Pedro e eu criámos uma rotina, almoços rápidos perto do escritório dele, noites de cinema em salas pequenas onde podíamos segurar as mãos no escuro, e fins de semana explorando bairros menos conhecidos como a Graça. Mas a tranquilidade durou pouco. Uma tarde, ao sair do trabalho, encontrei a minha irmã à porta do café. Tinha 19 anos, cabelo curto e olhos vermelhos. Pai quer que tu voltes para conversar, disse ela, abraçando-me com força. Mãe não dorme. Eu hesitei, mas aceitei marcar um encontro num café neutro no Chiado. Pedro insistiu em ir comigo, mas eu pedi que esperasse em casa. Preciso de fazer isto sozinho. No dia marcado, o meu pai estava sentado à mesa, rígido como sempre. A minha mãe ao lado, com as mãos trêmulas. Começámos a falar e as palavras saíram difíceis: arrependimento, vergonha, amor. Não escolhi ser assim, disse eu, a voz falhando. O meu pai ficou em silêncio longo tempo, depois disse apenas: não sei se consigo aceitar, mas não quero perder o meu filho. Foi um começo. Saí dali com o coração mais leve, mas ainda ferido. Pedro esperava-me com o jantar pronto e um abraço longo. Orgulho de ti, murmurou ele contra o meu cabelo. O beijo que se seguiu foi diferente, mais intenso, como se celebrasse a pequena vitória. No entanto, a família não era o único obstáculo. No escritório de Pedro, um colega mais velho descobriu uma foto nossa no telemóvel dele e começou a fazer comentários velados. Cuidado com quem mostras isso, disse o homem um dia no elevador. Pedro chegou em casa furioso e eu abracei-o enquanto ele desabafava. Não vou esconder mais, decidiu ele.
Decidimos então dar um passo maior, contar aos nossos amigos mais próximos. Organizamos um jantar em casa de Pedro com 3 amigos da universidade. A revelação foi tensa no início. Um deles, o Tiago, ficou em silêncio longo tempo, depois disse: sempre soube que vocês dois eram diferentes. Os outros riram e abraçaram-nos. Foi uma noite de alívio e vinho barato. Mas Tiago, no dia seguinte, ligou-me em privado: o teu pai falou comigo. Disse que se eu soubesse antes teria impedido. A traição doeu como uma facada. Pedro e eu discutimos pela primeira vez. Ele era meu amigo também, gritei eu, lágrimas voltando aos olhos. Pedro abraçou-me forte e o beijo que veio a seguir apagou a raiva, transformando-a em determinação. Decidimos que não deixaríamos ninguém ditar a nossa felicidade. No fim de semana seguinte, viajámos até ao Porto para respirar novos ares. A cidade do Norte recebeu-nos com o seu rio de ouro brilhante e as casas coloridas empilhadas. Alugámos um quarto com vista para as caves de vinho e passeámos de mão dada pela ribeira, ignorando os olhares. Numa ponte antiga, Pedro parou, virou-se para mim e disse: quero construir uma vida contigo, Lucas. Aqui, em Lisboa, onde for. Eu chorei outra vez, mas de felicidade, e o beijo que trocámos ali, com o vento do rio a soprar, selou aquela promessa. Regressámos a Lisboa mais unidos. No café, comecei a sentir-me mais confiante. Até o meu chefe, um dia, perguntou diretamente: estás diferente, rapaz? Alguém especial? Eu sorri e respondi: sim, alguém muito especial. Não dei detalhes, mas o peso no peito diminuiu. A minha mãe começou a enviar mensagens mais frequentes, pequenas coisas sobre o dia-a-dia, como se tentasse reconstruir a ponte. O meu pai ainda não ligava, mas eu sentia que o tempo talvez curasse. Pedro e eu falávamos de futuro, talvez um apartamento maior, talvez viajar para o Algarve no verão. A vida ganhava cor. Mas no meio desta calma, uma nova tempestade aproximava-se. O tio do meu pai, um homem influente na comunidade religiosa do bairro, soube da história e decidiu intervir. Marcou uma reunião familiar sem me avisar. Quando cheguei, a sala estava cheia de tios, primos e o padre da igreja. O discurso foi duro: pecado, escolha errada, necessidade de cura. Eu saí dali destroçado, corri para a casa de Pedro e caí nos braços dele outra vez. O choro veio forte, mas o abraço dele era ainda mais forte. E quando os lábios se encontraram, o beijo foi como um farol na escuridão. Eles não nos definem, sussurrou ele. Naquela noite, tomámos uma decisão: íamos viver abertamente. Sem mais segredos. Pedro publicou uma foto nossa nas redes sociais, simples, com a legenda: feliz ao lado dele. Os comentários dividiram-se: apoio de muitos amigos, silêncio de alguns familiares. Mas o mais importante era que estávamos livres. A jornada ainda estava no início, mas o abraço e o beijo tinham-nos dado asas. A foto publicada por Pedro gerou ondas que chegaram até ao meu café na manhã seguinte. O meu chefe chamou-me à parte e, com um sorriso compreensivo que eu nunca esperara, disse: se alguém te incomodar, avisa-me. Lisboa, apesar de tudo, mostrava o seu lado progressista. Os clientes habituais continuavam a pedir o mesmo expresso, alguns até comentavam: bonita foto, com um piscar de olho. Eu sentia-me mais leve, como se tivesse tirado um casaco pesado. Pedro, no escritório, enfrentou olhares curiosos mas também solidariedade de colegas mais jovens. O mundo mudou, disse ele ao telefone durante o almoço. Decidimos comemorar com um passeio até à praia de Cascais no fim de semana. O comboio ia cheio de famílias e turistas, mas nós sentámo-nos juntos, ombro contra ombro, e o simples gesto de encostar a cabeça no dele já não parecia arriscado. Em Cascais, o mar estava agitado e o vento salgado batia-nos no rosto. Caminhámos pela marginal, comendo gelado, e paramos num banco virado para o oceano. Pedro pegou na minha mão e disse: quero que conheças os meus pais. Em Coimbra. Quando estiveres pronto. Eu hesitei. A minha própria família ainda era uma ferida aberta. A minha mãe ligara na véspera, voz trêmula: o teu pai perguntou de ti hoje. Pequenos passos. Mas o medo de rejeição ainda apertava. Mesmo assim, aceitei. 2 semanas depois, apanhámos o comboio para Coimbra. A cidade universitária recebeu-nos com as suas ruas antigas e o rio Mondego brilhando ao sol. Os pais de Pedro viviam numa casa modesta perto da universidade. A mãe abriu a porta com um sorriso nervoso e o pai apertou-me a mão com força. O jantar foi tenso no início, perguntas educadas sobre o meu trabalho, sobre Lisboa. Depois, Pedro contou tudo, sem rodeios. O silêncio que se seguiu foi longo. A mãe limpou uma lágrima e disse: só queremos que sejas feliz, filho. O pai não disse muito, mas ao despedir-se deu-me um tapinha nas costas: cuida dele.
Foi mais do que eu esperara. Na viagem de regresso, Pedro e eu rimos aliviados, e no banco do comboio trocámos um beijo discreto. A aceitação dos pais dele deu-me coragem para tentar novamente com os meus. Marquei um almoço só com a minha mãe num restaurante pequeno perto do Martim Muniz. Ela chegou com os olhos inchados mas um sorriso tímido. Falámos durante horas, do meu pai que ainda não conseguia dizer o meu nome em voz alta, das vizinhas que perguntavam, da irmã que defendia-me em casa. Eu amo-te tal como és, disse ela finalmente, apertando a minha mão por cima da mesa. Saí dali chorando de alívio, mas desta vez eram lágrimas boas. Pedro esperava-me em casa com flores baratas compradas na rua. O abraço foi longo e o beijo que veio depois selou mais uma vitória. No entanto, nem tudo era perfeito. Tiago, o amigo que traíra a confiança, reapareceu com uma mensagem: desculpa. Fui fraco. Pedro queria ignorar, mas eu decidi encontrar-me com ele num café. A conversa foi dura. Tiago confessou que o meu pai o pressionara, prometendo ajuda financeira para o curso. Perdi um amigo por causa de dinheiro, disse eu, levantando-me. Ele pediu perdão, mas eu saí sem olhar para trás. A dor da traição ensinou-me que nem todas as amizades sobrevivem à verdade. Pedro e eu fortalecemos-nos com isso. Decidimos viajar mais. Fomos passar uma semana no Algarve, alugando um apartamento pequeno em Albufeira. As praias douradas, o mar quente, as noites estreladas. Caminhávamos de mão dada pela marginal sem medo, e em várias ocasiões estranhos sorriam para nós. Uma noite, num restaurante à beira-mar, um casal mais velho aproximou-se e disse: vocês lembram-nos de nós há 30 anos. Contaram a sua própria história de luta e aceitação. Aquela conversa deu-nos esperança de que o futuro seria melhor. Regressámos a Lisboa bronzeados e mais unidos. No trabalho, Pedro recebeu a notícia de que passara no exame de advogado. Celebrámos com um jantar especial em casa, só nós dois, com velas e vinho. Depois do jantar, ele puxou-me para dançar no meio da sala pequena ao som de uma música antiga portuguesa. O abraço transformou-se em beijo, e mais uma vez senti que todos os limites tinham desaparecido há muito tempo. Mas a vida nunca deixa de testar. Uma manhã, o meu pai apareceu inesperadamente à porta do café. Estava mais magro, o cabelo grisalho. Quero falar contigo, disse ele, voz rouca. Sentámo-nos numa mesa ao fundo. Ele não pediu desculpa direta, mas contou que tinha ido a um grupo de apoio para pais e que começava a entender. Não é fácil para mim, mas não quero perder-te. Eu chorei ali mesmo, em frente aos clientes. Quando cheguei a casa, Pedro abraçou-me e o beijo foi salgado de lágrimas. Estamos a vencer, disse ele. A família começou a reconstruir-se aos poucos. Jantares mensais, mensagens diárias. O meu pai ainda evitava certas palavras, mas já não gritava. Pedro e eu falávamos de morar juntos oficialmente. Encontramos um apartamento maior em Arroios, com varanda e vista para os telhados. A mudança foi simbólica, deixávamos para trás os segredos e abraçávamos a vida aberta. Os amigos novos que fizemos na comunidade LGBT de Lisboa organizaram uma festa de boas-vindas. Música, risos, gente como nós. Eu olhava para Pedro do outro lado da sala e sentia o peito cheio. O caminho fora longo, cheio de choros e beijos salvadores, mas valera cada lágrima. O novo apartamento em Arroios encheu-se rapidamente de caixas e risos. Pedro e eu pintámos as paredes juntos num sábado chuvoso, manchando-nos de tinta branca e parando a cada 10 minutos para nos beijarmos como adolescentes. A varanda tornou-se o nosso lugar favorito, café de manhã, vinho à noite, conversas sobre o futuro. Eu continuava no café, mas agora com horários mais flexíveis para poder estudar à noite. Pedro insistira que eu fizesse um curso de gestão hoteleira, sonho antigo que eu abandonara por medo. Tens talento, dizia ele, ajudando-me com os trabalhos. A família integrava-se lentamente. A minha mãe visitava-nos aos domingos, trazendo bolos caseiros e abraçando Pedro como se fosse filho também. O meu pai ainda não viera, mas enviava mensagens curtas: cuida de ti. Era o suficiente por agora. No entanto, o mundo lá fora continuava a recordar-nos que nem todos aceitavam. Num fim de semana em que fomos ao mercado de Feira da Ladra, um grupo de rapazes mais novos fez comentários altos ao ver-nos de mão dada. Pedro apertou a minha mão com mais força e continuámos a andar, mas o incidente deixou um gosto amargo. Nessa noite, em casa, eu chorei outra vez, não de tristeza profunda mas de cansaço. Pedro abraçou-me no sofá, como sempre fizera desde o primeiro dia, e o beijo que se seguiu foi suave, curador. Eles não nos tiram isto, murmurou ele. Decidimos então envolver-nos mais na comunidade. Participámos numa marcha pelo orgulho em Lisboa, caminhando de mãos dadas no meio de milhares de pessoas com bandeiras arco-íris. O sentimento de pertença foi avassalador.
Encontramos casais mais velhos que nos contaram histórias de luta nos anos 80 e 90, quando Portugal ainda era muito diferente. Aquilo deu-nos perspectiva. Pedro, agora advogado pleno, começou a oferecer aconselhamento gratuito a jovens LGBT que enfrentavam rejeição familiar, inspirado na nossa própria história. Eu ajudava como podia, servindo café nas reuniões do grupo de apoio. A vida ganhava sentido maior. Mas nem tudo eram vitórias. A minha irmã telefonou uma noite em pânico. O pai tivera uma discussão forte com o tio religioso e saíra de casa furioso. Fui até lá sozinho. Encontrei o meu pai sentado na cozinha antiga, olhando para uma fotografia minha de criança. Não quero que passes pelo que eu passei, disse ele, voz embargada. Foi a primeira vez que ele falou abertamente. Abracei-o, e pela primeira vez em meses senti o pai que eu conhecera antes do segredo. Quando contei a Pedro, ele sorriu e disse, vês? O teu abraço salvou mais alguém. O verão chegou quente e nós decidimos tirar férias de verdade. Alugámos um carro e fomos até ao Alentejo, terra de planícies douradas e vilas brancas. Parámos em Évora, visitámos o templo romano e comemos sopa de cação num restaurante familiar. À noite, num hotel pequeno com piscina, nadámos debaixo das estrelas e Pedro beijou-me na água morna. Quero casar contigo um dia, disse ele de repente. Eu ri, mas o coração acelerou. Quando estiveres pronto, respondi. Regressámos a Lisboa com a pele bronzeada e planos no horizonte. No outono, a rotina estabilizou. Eu terminei o primeiro semestre do curso com boas notas. Pedro ganhou o seu primeiro caso importante defendendo direitos de uma família arco-íris. Celebramos com um jantar romântico num restaurante com vista para o Castelo de São Jorge. As luzes da cidade piscavam lá embaixo e eu olhei para ele, lembrando o dia em que chegara chorando à sua porta. Tudo começou com um abraço teu, disse eu. Ele sorriu e beijou a minha mão por cima da mesa. E continua com muitos mais. Mas a vida tinha mais uma prova. O tio religioso, que nunca aceitara, organizou uma reunião familiar alargada para conversar. Eu não queria ir, mas Pedro insistiu, enfrentamos juntos. A sala estava cheia. Discursos duros, citações da Bíblia, olhares de pena. Eu levantei-me no meio e disse simplesmente, eu sou feliz. E isso é o que importa. Saí de mão dada com Pedro, deixando o silêncio atrás de nós. No caminho para casa, chorei no carro, mas eram lágrimas de libertação. Pedro parou no miradouro, abraçou-me e beijou-me longamente, como se quisesse apagar todas as palavras ouvidas. Tu és o meu lar, disse ele. A partir daí, a família dividiu-se, alguns apoiavam, outros afastaram-se. Nós escolhemos focar nos que ficaram. O Natal aproximava-se e organizámos uma ceia pequena no nosso apartamento, meus pais, irmã, pais de Pedro, alguns amigos. A mesa estava cheia de risos e comida. O meu pai até brindou à família que escolhemos. Foi um momento que eu nunca imaginara possível. Depois da ceia, Pedro e eu ficámos sozinhos na varanda, olhando as luzes de Lisboa. Ele puxou-me para si e sussurrou, quero que este seja o primeiro de muitos natais assim. O beijo sob as estrelas selou o ano que mudara tudo. O abraço inicial quando eu chorava tinha sido o começo, o beijo que fizera os limites desaparecer era o caminho. E agora, juntos, construíamos o futuro. O ano novo trouxe neve rara em Lisboa e um frio que nos fazia ficar mais tempo na cama, enrolados um no outro. Pedro e eu decidimos formalizar as coisas, marcámos data para o casamento civil no verão seguinte, uma cerimónia simples no jardim de um amigo em Sintra. A notícia espalhou-se na família e, para surpresa minha, até o tio mais distante enviou uma mensagem de parabéns tímida. O meu pai, cada vez mais presente, ofereceu-se para ajudar com os preparativos. Quer fazer parte disto, disse ele uma tarde, enquanto bebíamos café na nossa varanda. Eu abracei-o, sentindo que o círculo se fechava. O trabalho também florescia. Terminei o curso de gestão e o dono do café ofereceu-me sociedade no novo espaço em Príncipe Real, bairro conhecido pela comunidade LGBT. Aceitei, e Pedro ajudou-me com o contrato. Os meses voaram entre provas de fato, escolha de alianças e noites de planeamento. Uma tarde, enquanto experimentávamos fatos no alfaiate antigo do Chiado, Pedro olhou-me pelo espelho e disse, nunca pensei que um dia choraria de felicidade ao ver-te assim. Eu ri, mas os olhos marejaram. A véspera do casamento foi tranquila. Reunimos-nos com os pais em casa, jantámos e contámos histórias antigas. A minha mãe chorou ao ver as fotografias da nossa viagem ao Porto. Vocês merecem isto, disse ela. De manhã, o sol brilhava forte sobre Sintra. O jardim estava decorado com flores simples e amigos próximos. Quando Pedro apareceu no fundo do corredor verde, de fato claro e sorriso largo, o meu coração parou. Caminhámos juntos até ao juiz, mãos dadas, e trocámos votos simples,
prometendo apoio nos dias difíceis e celebração nos bons. O beijo final, diante de todos, foi o mais doce de todos. Não era só um beijo, era a confirmação de que o abraço inicial e todas as lágrimas tinham valido a pena. A festa durou até tarde, com música, dança e risos. O meu pai dançou com a minha mãe e depois comigo, um passo desajeitado mas cheio de significado. Estou orgulhoso, murmurou ele ao meu ouvido. Pedro e eu partimos para a lua de mel em Madeira, ilha de montanhas verdes e mar azul. Passeámos pelos levadas, nadámos em piscinas naturais e, à noite, ficámos a ver as estrelas no terraço do hotel. Uma noite, deitados lado a lado, Pedro disse: "Lembras-te do dia em que chegaste a chorar à minha porta?" Eu assenti. "Aquele abraço salvou-me", respondi. "E o teu beijo mudou-me para sempre." Regressámos a Lisboa mais fortes. A vida continuou, o novo café abriu com sucesso, Pedro ganhou outro caso importante, e a família reunia-se regularmente. Mas o maior presente veio meses depois, quando decidimos adotar um cão pequeno de um abrigo. Chamámos-lhe Tejo, em honra do rio que testemunhara tantos dos nossos momentos. As noites tornaram-se mais animadas com latidos e passeios ao fim da tarde. Um ano depois do casamento, organizámos uma grande festa de aniversário da relação. Amigos, família, colegas. No discurso, Pedro olhou para mim e disse: "Tudo começou com um choro e um abraço. E hoje temos isto." Eu chorei outra vez, mas de pura alegria. O beijo que demos ali, diante de todos, foi o símbolo de que nenhum limite existia mais. Lisboa continuava a sua vida agitada lá fora, mas dentro de casa tínhamos construído um mundo nosso. Olhando para trás, via o caminho, a rejeição, o medo, a traição de amigos, mas também o apoio inesperado, as vitórias pequenas e o amor que crescera. O abraço quando eu chorava NC e o beijo que fizera todos os limites desaparecerem não foram apenas momentos, foram o início de uma vida inteira. E agora, com Tejo a dormir aos nossos pés e o futuro aberto, eu sabia que valera cada lágrima. Você acha que o amor entre dois homens pode realmente superar todos os preconceitos da sociedade portuguesa? Verdadeiro ou falso?